Olá! Continuaremos com o nosso curso Crescendo na Vida Cristã. Hoje iniciaremos a lição 3, 5 atitudes que impedem o crescimento. Já deixo um versículo para que você guarde no coração. Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês, também em tudo o que fizerem. Então, o cristão tem uma referência para o seu crescimento. A santidade de Deus é a nossa referência. Todo cristão visa a santidade de Deus. O nosso Deus é a nossa referência e queremos que o caráter de Cristo seja forjado, seja formado em nós, enquanto caminhamos para a santidade de Deus. Este é o nosso alvo de crescimento. Continuamos falando sobre crescimento. E eu pergunto para você no dia de hoje, que fatores podem limitar, impedir o crescimento de um indivíduo? O que pode impedir que o indivíduo cresça? Você sabia que nos consultórios de pediatria, uma das maiores queixas dos pais é em relação à baixa estatura de seus filhos? O pai fica preocupado quando o filho não cresce na medida que ele acha que deveria ter crescido e vai até o consultório de pediatria conversar sobre esse assunto. Essa é uma das queixas mais recorrentes nos consultórios. Existe uma ciência chamada de auxologia pediátrica. É uma ciência que estuda o progresso de crescimento das crianças. Desde a fase intrauterina até a idade adulta, essa ciência procura compreender cada fase do crescimento e entender se o desenvolvimento do indivíduo está adequado à sua faixa etária. Essa palavra auxologia vem do grego, né? Auxano, crescer, e do sufixo logos, é o estudo do crescimento do ser humano. E nós, como cristãos, será que essa questão também nos preocupa? Quando pensamos numa criança, por exemplo, em seu crescimento natural, existem fatores genéticos. Alguma enfermidade pode limitar o funcionamento do seu organismo e a criança não cresce como deveria. Existem problemas também nutricionais. A criança não recebeu os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento perfeito. E também existem problemas sociais, problemas de caráter sociológico. Por exemplo, um indivíduo que vive em um ambiente inseguro, instável, um ambiente poluído, um ambiente onde há doenças crônicas, endemias, ele também pode ter o seu desenvolvimento, o desenvolvimento da sua estatura limitado por esses fatores. Mas agora pensando no cristão, quais seriam os fatores limitantes para o nosso crescimento? Se nós temos um alvo, alcançar a santidade de Deus, olhar Deus como a nossa referência de crescimento, existe algo que possa limitar esse crescimento? Se sim, é o alvo de nossa lição. E é claro que existe. Eu quero pensar em maturidade colocando essa frase para sua reflexão. A maturidade é alcançada quando uma pessoa substitui prazeres imediatos por valores que frutificarão a longo prazo. A tendência do ser humano é fazer aquilo que lhe é prazeroso, ou aquilo que atende às necessidades do meu corpo, ou aquilo que no ímpeto, no meu desejo de fazer, eu quero fazer do meu jeito. Mas nós sabemos que a natureza humana é uma natureza comprometida pelo pecado. Portanto, muito daquilo que eu quero fazer é de origem pecaminosa, tem na sua essência o pecado. E a santidade, o buscar a maturidade, me leva a essa decisão. Eu preciso mudar esse chip, trocando aquilo que a minha natureza pecaminosa quer fazer pelos valores que Deus aponta
como indicadores de crescimento espiritual. Então eu não posso esperar simplesmente chegar à maturidade para que automaticamente essas atitudes mudem em minha vida. Mas pelo contrário, eu preciso me afastar daquilo que compromete a minha espiritualidade, buscando esses valores que vão dar frutos de santidade, que vão aprimorar o meu caráter e que vão me tornar mais parecido com Jesus. Então existe uma intencionalidade das coisas que eu faço. Então, que atitudes precisam ser substituídas, tiradas, arrancadas de nossas vidas? Na aula de hoje, aprenderemos 5 atitudes que precisam definitivamente desaparecer de nossas vidas. E vamos usar um texto base, na primeira carta de Pedro, no seu capítulo 2, no verso 1. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Essa carta de Pedro é um chamado muito intenso, muito veemente para uma vida de santidade. A carta de Pedro fala muito de sofrimento. Ela foi escrita para cristãos que estavam num ambiente de sofrimento, de lutas, de perseguições. Mas em meio a essa perseguição, Pedro trabalha a questão de santidade. A caminhada para a santidade exige o abandono de práticas pecaminosas. É isto que Pedro, de uma forma muito prática, nos ensina em sua carta. Portanto, abandone toda maldade, todo engano, toda hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Com esta lista, o apóstolo Pedro está demonstrando o estado pecaminoso de nossa natureza e está mostrando o quanto o pecado é sério e precisa ser tratado com seriedade em nossas vidas. Então Pedro está citando aqui 5 atitudes que precisam ser extirpadas de nossas vidas: maldade, engano, hipocrisia, inveja e maledicência. Na aula de hoje, nós vamos estudar essas 5 atitudes pecaminosas que precisam ser tiradas de nossas vidas. Primeira atitude que precisa ser tirada de nossas vidas: maldade. Portanto, abandonem toda maldade. O que é essa maldade? A maldade aqui, nessa lista de 5 atitudes, ela vem em primeiro lugar. Provavelmente, as outras 4 atitudes que virão a seguir são derivadas dessa maldade intrínseca à natureza humana. No Novo Testamento, a palavra kakia poderia ser traduzida por depravação, por malícia, mas aqui nós traduzimos por maldade. É um termo de sentido muito amplo, usado para uma ampla forma de práticas degradantes ou para qualquer tipo de prática do mal. Em suma, a maldade é o desejo de prejudicar outras pessoas. É uma atitude perniciosa, destrutiva, o desejo de fazer o mal contra outro. E para Deus, em sua santidade, nenhuma maldade passará despercebida. A maldade é uma atitude que impede o nosso caminho para a maturidade e também compromete a nossa busca de santidade. Pedro aqui recomenda o despojamento, o despiro, tirar a roupa suja para se livrar do mal. A ideia aqui é literalmente tirar uma roupa suja que não é mais adequada. Nós não podemos mais permanecer com essa roupa suja. Nós estamos vivendo tempos de pandemia, onde várias atitudes defensivas, sanitárias são tomadas, como o uso de máscaras. E algumas pessoas têm a prática de, ao chegar em suas casas, após frequentar o supermercado, ele já na entrada da sua casa tira toda a roupa, calçado, coloca no saco e já envia para a lavanderia e toma um banho antes de entrar em sua casa.
É sobre isso que Pedro está falando aqui. Mas seria o despojar-se, o abandonar uma roupa suja que é inadequada para nós. Eu não posso continuar com essa roupa e ela precisa ser tirada. Portanto, a maldade tem origem em um coração que é mau, em uma natureza que é pervertida, que é perversa. E essa maldade é um obstáculo para o crescimento de um cristão. Ela impede que a graça de Deus opere e me transforme e me deixe apto para adorar a Deus com o coração livre, com o coração cheio de gratidão, com o coração cheio da presença do Espírito Santo. A palavra maldade é o antônimo da palavra bondade e tem a ver com a nossa relação com outras pessoas, com o próximo. A bondade é uma virtude do relacionamento humano desejável em todos os contextos, em todas as culturas. Mas particularmente dentro da fé cristã, a bondade é um fruto do Espírito que pode ser encontrado lá em Gálatas no capítulo 5. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então são alvos de nossa vida cristã. Ou eu tenho o fruto do Espírito, essa dimensão da bondade, ou a maldade vai continuar reinando em meu coração. Tenho estudado nesses dias a história de José. E é assustadora a maldade dos seus irmãos quando vendem José como um escravo para mercadores que iam até o Egito. Então, José foi vendido com apenas 17 anos pelos seus irmãos, que chegaram a ponto de pensar em tirar a vida dele. Mas, depois, pela intervenção do irmão mais velho, acabaram vendendo José e acreditando que nunca mais veriam o seu irmão. Essa história lá de Gênesis 37, ela é assustadora, é chocante, né? Você pensar na maldade de um grupo de irmãos que pode chegar a ponto de vender o seu irmão. Então, que fique isso muito forte em nossos corações. Se queremos crescer, se queremos trilhar o caminho da santidade de Deus, nós precisamos tratar essa questão da maldade que existe em nossos corações. Temos uma natureza pecaminosa e esses resquícios de maldade estão lá e precisam ser tratados com seriedade. Eu preciso me revestir do fruto do Espírito e a bondade de Deus aparecerá em meu caráter. A maldade é o desejo de prejudicar outras pessoas e a bondade se destaca pelo desejo de amar, de ajudar e de abençoar o próximo. Que Deus nos livre de toda maldade. A segunda atitude que precisa ser tirada de nossas vidas é o engano. Voltando para o texto da primeira carta de Pedro, portanto, abandonem toda a maldade, todo engano. Logo depois da maldade, vem o engano, a segunda atitude que Pedro recomenda que seja tirada de nossas vidas. O engano é uma atitude que impede o nosso crescimento espiritual. A palavra grega aqui, traduzida como engano, é doulos, que poderia ser traduzida como traição, como ludibrio, mas preferimos aqui a tradução engano. Poderia ser traduzido como dolo também, algumas versões fazem essa opção. Você sabia que no Código Penal brasileiro há uma diferença entre os crimes culposos e os crimes dolosos? O crime culposo é aquele em que o indivíduo tem a culpa, mas ele não tinha a intenção de causar aquele resultado, causar aquele mal. Ele o fez por alguma irresponsabilidade ou por alguma inabilidade e o resultado acabou sendo aquele. Mas o crime doloso, ele tem um forte agravante em que o indivíduo tinha a intencionalidade de causar aquele mal, ou pelo menos ele tinha consciência que o resultado poderia ser aquele e ele foi adiante. Então, o indivíduo que tem esse dolo nas suas ações, ele compromete muito. O nosso próprio código reconhece
que aquele componente de maldade, de dolo, de intencionalidade precisa ser tratado com maior gravidade, com maior seriedade. A nossa sociedade, infelizmente, está cheia de pessoas falsas, espertalhões, desonestos, traidores, mentirosos, enganadores. Pessoas com esse perfil não faltam em nosso meio social. Eles são encontrados nos negócios e em inúmeras outras atividades. E parece que isso está enraizado na cultura brasileira. Esse indivíduo esperto que, por exemplo, vai vender um carro e o motor do carro já está comprometido e ele quer passar esse carro adiante e tenta de alguma forma maquiar esse problema e disfarçar esse problema. Parece que isso está muito enraizado na nossa cultura. Você já ouviu falar na lei de Gerson? Essa lei de Gerson surgiu em uma campanha publicitária de 1976. Gerson, o jogador da seleção brasileira, tricampeão mundial, eleito o segundo melhor jogador da Copa de 70, ele fez essa propaganda para uma marca de cigarro, o cigarro Vila Rica. E o Gerson, enquanto fazia essa propaganda e falava das vantagens do seu cigarro, como se isso fosse possível, né? Ele termina dizendo: eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? E essa frase foi compreendida como um jeito brasileiro de ser esperto e tirar vantagem das coisas. E aí, a partir dessa propaganda, surge o que nós chamamos de Lei de Gerson. O próprio jogador Gerson se arrependeu amargamente de ter feito essa propaganda e o seu nome ficou vinculado a essa campanha publicitária, prejudicando até a sua possibilidade de fazer outras campanhas. É aí que surge esse mito do brasileiro esperto, o jeitinho brasileiro de fazer as coisas. O jeitinho brasileiro é essa ideia de que, mesmo a coisa sendo errada, se você for esperto, você pode deixar essa coisa com aparência de certo. E tudo bem. Se alguém foi prejudicado, mas você se beneficiou com isso, tudo bem. Essa cultura brasileira precisa ser extirpada do meio cristão. Isso é incompatível com o caráter de um cristão. Um cristão que está em busca de amadurecimento, que está em busca de crescimento, ele não pode coadunar com esse jeitinho brasileiro. Isto é engano, e Pedro está com veemência falando contra essa atitude. Eu me lembro da história de Jacó, e nós verificamos como Jacó usou do engano para enganar ao seu pai e para enganar ao seu próprio irmão. Jacó queria o direito de primogenitura e queria também a bênção do seu pai. E ele usou de todo o engano necessário e conseguiu enganar o seu pai e enganar o seu irmão. Mas Jacó sofreu amargamente as consequências dessa atitude pecaminosa, o engano. Você se lembra quando Jesus encontrou-se com o discípulo Natanael pela primeira vez? Filipe conheceu Jesus e Filipe, que era de Betsaida, foi até Natanael e disse: Natanael, venha, eu encontrei aquele que parece ser o Messias, que pode ser o Messias. Quem é ele? Perguntou Natanael. É o Jesus de Nazaré. E Natanael perguntou: pode vir alguma coisa boa da cidade de Nazaré? Mas mesmo assim ele foi ao encontro de Jesus. Quando ele se aproximava, Jesus diz: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum, em alguém que não existe engano, que não existe dolo. Natanael foi elogiado por Jesus. Jesus reconheceu que naquele homem não havia má fé nas suas atitudes, não havia falsidade, não havia uma esperteza negativa, não havia um caráter desonesto. Natanael foi elogiado por Jesus Cristo.
Se Jesus olhasse para o meu caráter hoje, para o seu caráter, o que ele diria a nosso respeito? Lembre-se que Jesus é Deus, ele tem atributos divinos e ele conhece o nosso coração. O que Jesus diria de nós? Ele sabe tudo a nosso respeito, conhece o nosso coração, o nosso pensamento, os nossos sentimentos e as nossas ações. Vamos pedir a Deus para que todo engano seja tirado de nós e que nós possamos caminhar pelo caminho de santidade, buscando o nosso crescimento espiritual. A terceira atitude que eu desejo trabalhar, baseado nesse texto de Pedro, é a hipocrisia. Pedro continua aqui no texto dizendo: portanto, abandone toda maldade, todo engano e hipocrisia. A palavra hipocrisia significa fingimento, simulação ou falsidade. Ela vem de uma palavra grega chamada hipócrites. Essa palavra hipócrites era usada para se referir aos atores gregos. O ator é aquela pessoa que representa ser o que não é. E algumas pessoas podem ser verdadeiros atores, vivendo de uma forma hipócrita na sociedade, representando ser aquilo que não é de fato. Esse fingir ser o que não somos é a hipocrisia. E aqui no texto bíblico também é uma atitude pecaminosa que precisa ser tirada de nós. O que seria um hipócrita no sentido religioso? A hipocrisia seria a falsa devoção, uma devoção, uma piedade falaciosa. Eu finjo ser aquilo que eu não sou. A minha demonstração de espiritualidade é falsa. Eu crio uma imagem de espiritualidade mais interessado em impressionar as pessoas do que verdadeiramente adorar a Deus em espírito e verdade. O evangelista Mateus, lá no seu evangelho, o evangelho de Mateus, ele demonstra o confronto que Jesus teve com os fariseus de sua época. E é muito forte ali o texto em Mateus 23, quando Jesus condena veementemente a religiosidade dos fariseus. E ali tem uma sequência de ais de Jesus contra os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. E Jesus repete essa frase por 7 vezes dentro do capítulo 23 do Evangelho de Mateus. A hipocrisia é uma obra da carne. Ela tem relação direta com nossa natureza pecaminosa. A hipocrisia é uma atitude de alguém que não foi regenerado, alguém que não nasceu de novo, alguém que não conheceu a Cristo de fato e que o Espírito Santo ainda não habita nessa pessoa. Se eu sou uma nova criatura em Cristo, a hipocrisia precisa desaparecer do meu estilo de vida, do meu coração. Se nascemos de novo, não podemos dar lugar à hipocrisia em nossos corações. O que nós buscamos é a santidade, o verdadeiro caminho do crescimento. Na santidade, a santidade vai gerar em nós transparência, franqueza e sinceridade. E essas atitudes não combinam com a hipocrisia. Uma quarta atitude que precisa ser tirada de nossas vidas é a inveja. Pedro continua no seu texto. Portanto, abandone toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja. A inveja trata-se do ciúme maldoso que se entristece com o sucesso alheio, com o sucesso de outras pessoas. O sucesso do outro me incomoda profundamente e eu não consigo lidar com as minhas emoções em relação a isso. Isso me incomoda, isso me abala. O próprio Jesus foi entregue à crucificação por causa da inveja dos sacerdotes. E Pilatos
Quando Pilatos chama a Jesus e Barrabás e pergunta quem deveria ser solto antes da crucificação, Pilatos tinha consciência, e o texto bíblico diz isso, que Jesus estava sendo entregue por inveja dos sacerdotes. Faltou força moral em Pilatos para libertar Jesus, tendo consciência de que ele era inocente. Mas Pilatos sabia que o problema ali era a inveja dos sacerdotes. Jesus estava abalando as estruturas de sua época e eles não souberam lidar com isso. Inveja também foi o pecado de Caim. É muito chocante quando nós lemos o início da Bíblia, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, Deus criou todas as coisas. Gênesis capítulo 3, acontece a queda do homem, a natureza do homem se corrompe. E logo no capítulo 4, ficamos chocados. Um crime. Caim mata o seu irmão Abel. E o texto não deixa dúvidas, por inveja. E Caim foi avisado por Deus. Deus tentou corrigir aquela atitude pecaminosa no coração de Caim, mas infelizmente nós temos essa tragédia logo no início do texto sagrado. Inveja é uma obra da carne, ou seja, inveja tem relação com a nossa natureza pecaminosa, e lá em Gálatas capítulo 5, entre essas manifestações pecaminosas, nós encontramos a inveja. E os que são de Cristo Jesus já crucificaram a carne, essa natureza pecaminosa, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, nós devemos também andar no Espírito. Portanto, devemos deixar toda a vanglória, devemos deixar de provocar uns aos outros e deixando de ter inveja uns dos outros. Gálatas 5, 24 a 26. Não há um teste melhor para o ser humano do que a nossa reação diante do sucesso de um amigo. Algumas pessoas pensam que nos momentos difíceis, nos momentos de sofrimento, é que nós conhecemos os amigos, quem são as pessoas que permanecem do nosso lado e nos ajudam nos momentos tristes da vida. Outras pessoas já pensam que não. É no momento do meu sucesso, quando as coisas vão muito bem, muito favoráveis, que eu conheço os verdadeiros amigos. A forma como nós nos comportamos ao saber que um parente, que um amigo, um irmão em Cristo foi bem sucedido em algum aspecto de sua vida, fala muito sobre o nosso caráter. Se esse sentimento de inveja ainda governa os nossos corações. Como nós nos sentimos ali, naquele churrasco onde se reúne toda a família, vemos os primos, os tios, e aí começam as conversas do que você está fazendo. E aí nós ficamos sabendo de alguns parentes que estão muito bem e outros nem tanto. Como reagimos emocionalmente a essas questões? Isto fala muito sobre inveja. Dentro da igreja, a inveja também abala a unidade amorosa, a comunhão do corpo de Cristo. Alguns irmãos têm dificuldade de verem outras pessoas novos na fé, chegando na igreja e se desenvolvendo e sendo usados por Deus com novos dons e novos talentos. Isto pode incomodar algumas pessoas. Esse é o sentimento de inveja que é extremamente corrosivo ao corpo de Cristo. Não podemos permitir que esse sentimento pecaminoso, essa atitude se aloje em nosso coração. Se há em nossos corações algum sentimento de inveja, nós precisamos nos livrar dele. Como eu posso me livrar desse sentimento de inveja? Alguns pontos, grave em seu coração. Primeiro, eu preciso reconhecer que inveja é pecado. É um pecado que Deus não aprova. Ele precisa sair de minha vida. Em segundo lugar, arrependa-se, confesse a Deus esse pecado e o abandone. Terceiro lugar, aprenda a diferenciar apreciação de inveja. Eu posso apreciar as qualidades de uma pessoa, as suas conquistas, a sua beleza,
mas isso é diferente de invejar esses atributos e as qualidades dessa pessoa. Eu preciso também orar pelo bem-estar dessa pessoa. Se eu tenho um sentimento de inveja por alguém, eu preciso orar por essa pessoa para que o Espírito Santo mude o meu sentimento em relação a ela. Aprenda a descobrir e apreciar as qualidades das outras pessoas. É isso que torna a vida bonita e o corpo de Cristo, a igreja, rica. A diversidade dos dons, dos talentos, das qualidades das pessoas. Em sexto lugar, concentre as suas energias e atenção em finalidades mais produtivas. Eu não posso gastar o meu tempo invejando as pessoas. Essa energia poderia ser investida no meu crescimento pessoal, valorizando as minhas próprias qualidades. E agora nós chegamos à quinta atitude que precisa ser tirada de nossas vidas: a maledicência. Pedro continua: portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Pedro agora nos adverte contra todo o pecado da língua. E maledicência é isto: é falar mal da vida alheia, fazer fofoca, mexerico, gerar intrigas a partir de fatos que falamos. O escritor Tiago, o apóstolo Tiago, ele dedica um capítulo inteiro de sua carta para falar do pecado da língua. O pecado da língua não é o pecado mais convidativo. Tiago diz lá no capítulo 3 que o pecado da língua tem o poder de incendiar uma floresta. Pode começar com algo tão pequeno como uma fagulha, mas causando assim um incêndio de grandes proporções. E Tiago também nos lembra, ainda no capítulo 3, que aquele indivíduo que consegue controlar a sua língua se tornou um varão perfeito, capaz de controlar toda a sua natureza. Se eu controlo a língua, eu terei a capacidade de controlar todo o restante. E eu estou alcançando a maturidade na minha fé. Nós vivemos tempos em que a internet e as mídias estão assumindo uma nova posição em nossas vidas. Falamos muito hoje sobre as fake news, ou seja, notícias falsas que podem ser disseminadas com uma incrível rapidez. No passado recente, nós dependíamos das mídias oficiais, dos jornais escritos, do rádio, TV. Hoje, por alguns aplicativos, as mensagens podem correr com uma velocidade incrível, que nem os meios de comunicação oficiais conseguem acompanhar. Algumas informações verídicas, mas muita informação falsa, que não tem relação com a realidade. Isso é extremamente perigoso. Isso pode destruir famílias, pode destruir empresas, pode causar até uma guerra entre um país e outro país. Isso pode assumir proporções inimagináveis. Isto não é compatível com o caráter de um cristão, a maledicência. Lá entre os 10 mandamentos, nós encontramos o 9º mandamento: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Portanto, a maledicência não é compatível com o caráter de um cristão que busca o crescimento, que deseja a santidade em sua vida. Lá no livro de Números, no Antigo Testamento, no capítulo 12, nós encontramos um conflito lá entre 3 irmãos, Arão e Miriam, falando mal de Moisés, irmão de ambos. E essa maledicência de Arão e Miriam foi desaprovada por Deus e gerou consequências terríveis para os dois, que tiveram que reconhecer que aquele pecado não era aprovado por Deus e tiveram que voltar atrás. O Tiago, no capítulo 1, ainda falando sobre o pecado da língua, ele faz um teste sobre a verdadeira religião.
Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes está enganando o próprio coração e a sua religião é vã, é vazia, ela não tem fundamentos. Portanto, o controle da maledicência, o domínio sobre a minha língua, para Tiago é uma referência, é um parâmetro da minha espiritualidade. Como nos saímos desse teste da verdadeira religião? Somos aprovados ou reprovados? Como usamos a nossa língua? Lembre-se que a língua pode ser usada para o mal, de forma destrutiva, destruindo vidas, destruindo reputações, mas é a mesma língua que pode ser usada para louvor, para a glória do Senhor. A mesma língua que pode abençoar vidas e que pode ser usada na adoração. É a mesma língua que pode ser usada para abençoar pessoas com palavras de ânimo, de consolo e de encorajamento. Concluindo essa lição, nenhuma dessas 5 atitudes que foram trabalhadas hoje são compatíveis com a vida cristã. No espírito de arrependimento, nós precisamos nos despojar, precisamos tirar essa roupa suja e seguirmos firmes para a nossa jornada rumo à maturidade. Hoje nós aprendemos acerca dessas 5 atitudes. Aprendemos que o pecado da maldade impede o nosso crescimento espiritual, assim como o pecado do engano, da hipocrisia, o pecado da inveja e da maledicência. Todas essas atitudes comprometem o nosso desenvolvimento espiritual, comprometem a nossa chegada à maturidade plena. Deus abençoe a vocês, que Deus nos ajude e até a próxima lição. Forte abraço.